chegou fevereiro de 2026, que venha cheio de luz, cheio de alegria, cheio de coisas boas para você, que é do signo de Áries. Me acompanhe aqui com a sua leitura, vamos ver qual que é a energia que está regendo esse mês para o seu signo. Então vamos lá. Quem chega aqui, bora lá. Renascimento. E aqui embaixo nós temos momento de colheita. Olha que lindo isso. Sabe o que eu vejo com essa carta aqui, Áries? Muita turbulência que aconteceu. Essa carta, ela traz muita resiliência, sabe? Muito empenho da sua parte em dar a volta por cima em uma determinada situação. E aí chega o mês falando que surpresas virão para vocês, tá? Nós temos o número 10. Literalmente, né, nós estamos no ano 10, no ano 1, para quem não assistiu. O meu vídeo, né, da numerologia do ano, eu recomendo. Eu vou deixar no final nos cards, tá? Então aqui, eu tenho, depois de muito empenho da sua parte, o renascimento e a colheita. Olha que gratificante isso. Que maravilhoso. Né? Só que é um mês ainda, que por mais que ele seja curto, o carnaval já está aí nesse mês, não é verdade? Ele ainda pede para você muita reflexão a respeito de um determinado assunto, como a leitura é coletiva, né? Então a gente tem que, para cada um, vem de um jeitinho aí. Mas renascimento e colheita, dê o seu melhor, dê o seu melhor. Como eu estava falando, por mais que o mês seja curtinho, passa super rápido, já tem um carnaval aí, né? Mas tem algumas coisas que precisam ser clarificadas ainda. Então, dê o seu melhor, porque a colheita aqui é garantida, tá, Áries? Vamos ver o que você precisa prestar atenção. Caiu aqui, olha aqui. E a energia do louco ainda por cima. O que você quer mais, meu bem? E aqui, olha aqui embaixo, a energia do mago. Então é um mês que fala de novos começos. Talvez você tenha aí uma energia, um senso de aventura para coisas novas, sabe? E é um mês que traz assim uma energia pura para vocês. E, olha, gente, todas as cartas aqui, elas trouxeram literalmente vocês no ano 1. Aqui na carta da colheita, o número 9, que é o encerramento, né? A conclusão. Aí a gente tem o 10, né, com arcano, com essa carta do renascimento. Nós temos o mago e o louco. Olha como isso é divino. Então, a única coisa, lembra que eu falei para vocês sobre uma situação que vocês precisam esclarecer, pensar muito bem, dar o seu melhor? Dentro dessa questão, a única coisa que você precisa estar alerta é com a imprudência, tá? Com a distração, com a falta de compromisso ou com a energia, de repente, de você querer abraçar ali o desconhecido com coragem, né? E ser muito inocente em determinado aspecto. Nós temos o elemento ar regendo a sua mesa aqui, né? Você é do elemento fogo, só que temos Urano aqui regendo a sua leitura. Então, é uma carta muito positiva, falando de sim. O elemento ar, ele fala do conhecimento, da busca da sabedoria, da intuição, com Urano aqui, né? E então, dentro dessa questão que eu falo, existe uma situação aqui que você ainda precisa destrinchar, mas é através do conhecimento, do pensamento, para você dar o passo certo, tá? Alguns arianos estão deixando uma história para trás, literalmente. E talvez até por conta dessa questão de deixar a história para trás, né, que de repente tem algumas coisas para serem resolvidas, tá? Vamos lá. Gostei demais da sua energia que abre aqui, muito mesmo. E vamos com fé, né? Andar com fé, eu vou, elemento ar e você elemento fogo, então o ar quando sopra, incendeia, né, vai, tchá, não sei o que lá, ou você pode regular, né, como regula ali
a chama de fogão, você vai regulando com muita sabedoria, com precisão, né, para poder ter literalmente essa colheita aqui que tá na sua energia, ok? O ano literalmente está abrindo para você nesse mês de fevereiro. E aí, o que nós temos mais aqui para o signo? Temos aqui o 4 de paus, nós temos o pajem de paus, e aqui a gente tem o louco novamente, né? Então nós temos aqui o arcano da torre. Algumas situações me parecem que foram desconstruídas literalmente para que você iniciasse novos projetos, se desse nova chance em algum assunto. Aqui eu vejo ou você muito animado para dar o início num relacionamento, num projeto novo, ano novo, vida nova, né? Mas aqui o que eu sinto que, por mais que algumas situações externas fizeram com que algumas coisas literalmente encerrassem o número 9 aqui, que está nessa carta, né? Alguma coisa veio a nível tão bom, é tipo, como fala a cantora, né? Tipo, a cantora fala assim, como é que era a música mesmo? Ai, esqueci a música. Queria tanto lembrar aqui. Que quando uma coisa tiver que ir, né? Que seja porque não era para ficar, não era daquele jeito, entendeu? Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. Que a música diz, né? Então, você estava vivenciando uma história aqui que estava, queira ou não, estava te levando para um novo processo, de uma nova jornada, de coisas novas, de assuntos novos, de coisas melhores para acontecer, tá? E quando a torre ela está aqui, para cada um de um jeito, uma mudança de emprego, uma mudança de setor, um término, mudança de planos, mas são situações externas que vieram com que de fato alguma coisa mudasse de rumo. E quando isso muda de rumo, você inicia automaticamente uma situação nova na sua vida, né? E dentro dessa situação existem alguns ajustes para que tudo fique muito bem, que nem saiu a energia principal, para que você dê novos passos, tá? Bora lá, o que mais nós temos aqui para vocês? Então, eu vejo assim, literalmente, Áries começando coisas novas a partir do mês de fevereiro, do ano de 2025. Aqui nós temos o Rei de Espadas, temos também o 7 de ouros, e nós temos aqui o arcano do explosivo. E aqui embaixo nós temos a estrela. Isso aqui está falando que para alguns arianos que trabalham comissionado, que tem algum acordo na justiça, que está pleiteando algumas coisas, principalmente de 7 anos para cá, eu vejo um ganho, tá? Isso aqui pode... aqui, quando a força ela vem aqui nesse arcano, ela fala que é o resultado daquilo qual você se empenhou, que nem eu falei no começo. Então, quando o Rei de Espadas ele vem, ele fala assim, é um mês para você usar de muita estratégia, de muita verdade, de muita coerência, de muita clareza, acima de, principalmente em tudo que você for realizar a nível material, profissional, financeiro, né? Saiba muito bem o passo que você está dando, né? Então, para que o retorno venha. O Rei de Espadas, com 7 de ouros e a carta do explosivo, traz algum tipo de ganho de dinheiro, um ganho de causa, alguma coisa relacionada a processo. Algumas pessoas que estão com algumas questões na mão de advogado, de juiz, aqui é carreira militar, polícia civil, né? Toda a parte, né, de concursos públicos também. Então, tem muita sorte aqui em relação a novos caminhos que estão abrindo para vocês, principalmente no campo profissional e material e financeiro, né? E tem assuntos legais aqui que estão em pauta nesse mês de fevereiro de 2026, e quando o arcano da estrela vem aqui, ele vem trazendo soluções e direcionamentos para vocês, né? Então alguma coisa vem aí sinalizando
mostrando e com muita proteção do seu anjo da guarda. Tá? Muita proteção do seu anjo da guarda. Gratidão, né? Olha que lindo esse arcano. Vamos lá, o que mais nós temos para o signo de Áries para o mês de janeiro? Janeiro, ó, fevereiro. Tô com janeiro na minha cabeça. O julgamento. 9 de ouros. Olha como que tá bom para o campo profissional e financeiro. E o pajem de ouros. E aqui nós temos o arcano da justiça. Vocês estão vendo como alguma coisa está levando para uma decisão, para um equilíbrio, julgamento, pajem de ouros, 9 de ouros, alguma coisa que traz resultado para vocês, gente. Eu não vou ficar me repetindo, só que isso aqui é um ganho, tá? O arcano da justiça e o julgamento traz a questão da lei dos homens. Para outras pessoas, aqui são uns assuntos que você vai pontuar, que é isso que veio a carta do renascimento aqui na sua mesa, né? Você está numa fase agora que você vai olhar para você e vai ver o que literalmente você sente, o que está de acordo, sabe quais foram os seus erros, quais foram os seus acertos. Então, antes de você ir para o arcano do mago, antes de você ir para o arcano do louco, o arcano da justiça é o 20, aí vem o mundo, que é o 21, aí vem o louco, o mago, entendeu? Então, faz total sentido com essa questão do renascimento, sobre essa situação que precisa ser resolvida antes de você dar um novo passo. Então, por isso que o julgamento está aqui. Por isso que o julgamento está falando dessa reflexão nesse mês de fevereiro. Eu vou dizer que existe para um grupo de arianos aqui uma questão muito forte sobre sociedades, sobre questões de acordos, compromissos legais dentro de um relacionamento, tá? Ou decisões muito importantes a nível profissional e a nível material também. Porque tudo isso está pautado na clareza, né? E no equilíbrio, porque a juíza está aqui, a justiça. E é uma situação que eu vejo que vai ser solucionada, que vem aí para ser solucionada. Mas, como o tarô te dá de 3 a 6 meses, salva esse vídeo para ver como é que você vai conduzir essa situação com muita atenção nesse mês de fevereiro, sabe? Para que você não vá sem rumo. Então, sem rumo em algum assunto. Procura uma pessoa, um psicólogo, um advogado, um gestor, né, que traga para você a direção coerente, que traga para você o conselho, para que tudo literalmente dê bom, porque tudo aqui diz para mim que tem um ganho, tem uma coisa boa, um acordo bom, tem uma coisa bacana para acontecer. Para outras pessoas que querem saber a nível de relacionamento, de amor e tal, tem algumas questões pontuais a serem clarificadas, sim, dentro das relações pessoais, tá? Tem algumas coisas aí que vocês precisam clarificar dentro das questões pessoais, vamos dizer assim. Mas está excelente para vocês. É como se essa sementinha você estivesse ali idealizando qual é o melhor momento, a melhor lua, né, de plantar, entende? Ou a colheita, sabe? Vem aí, gente, vem aí. O que mais a gente tem aqui? Olha aqui o Ás de Ouro novamente. E bem na casa do campo material, o Ás de Espadas. E a carta da temperança. E aqui a gente tem a roda da fortuna. Áries, eu vou dizer para vocês, isso aqui é o início de alguma coisa com muita tranquilidade, uma ideia, um projeto, alguma coisa que são duas cartas, 2 ases. Os ases são manifestações. Então, uma ideia nova que vai ser lançada, uma carreira nova, um compromisso novo. Mas a temperança com Ás de Ouro traz essa energia que tudo tem que ser pautado com muito critério, com muita calma, com muito foco. E a roda da fortuna fala de surpresa para vocês. Vocês dando a volta por cima, alguma coisa vindo na sua direção. Eu falei que veio o número 10, ó, a roda da fortuna que tinha surpresa. Olha o número 10 aqui abrindo a sua mesa, nessa energia do renascimento.
né? Então as coisas vão mudar, as coisas vão dar um giro e coisas novas vão iniciar na sua vida, literalmente. Você precisa só plantar a tranquilidade para poder agir, equilíbrio. Tinha saído o arcano da justiça, agora o arcano da temperança também fala nessa questão de agir com calma, ter temperança, calma, prioridades, ter esperança, controle. Isso aqui, você se dedicando a alguma coisa nova, conhecendo uma situação nova, iniciando alguma coisa nova, né? E tudo isso, gente, eu sei que eu estou me repetindo, mas é impressionante. Muitos pajens, que significa o novo, o louco, o mago, né? Os ases, tudo está trazendo novo para você. Né? Então, vamos supor, Déia, o que eu quero fazer agora em fevereiro? Quero vender meu carro e comprar outro. Tá, pensa na parcela, pensa no financiamento, como é que vai ser. Então, eu vejo, sim, coisas boas vindo, mas bem pensadas, ok? E o que mais nós temos aqui? Por favor, para o signo de Áries. Eu amei isso daqui. Eu amei. Você gostou? Bora lá. Olha, o 5 de paus. O 6 de copas. E a carta do 9 de espadas. E aqui nós temos o 7 de copas. O que está dizendo aqui para mim? O que eu estou vendo aqui dentro da sua área pessoal afetiva, existe uma necessidade de você tem um assunto muito delicado a ser tratado aí. E a forma como você está observando muito bem qual é a melhor forma de falar sobre isso, né? De você argumentar ou de você entrar num assunto com determinada pessoa ou referente a alguma situação. Existem pautas muito fortes de setembro para cá, ou de 9 meses para cá, de 5 meses para cá, que você já vem refletindo sobre essas situações. Só que você ainda, talvez seja, mais uma vez eu falo, talvez seja essa questão que você tem que refletir ainda, né? Que são vários aspectos aqui, que você precisa, é como se você não quisesse ser injusto, né, com uma pessoa. Então, essa definição, esse caminho, essa situação, você está digerindo isso com muita clareza, com muita, com muito critério, com uma atenção especial, como se você não quisesse que uma pessoa ficasse magoado, ou que você magoasse uma pessoa, ou essa situação tá te magoando e você tá com calma. Eu sinto uma situação que você tá vendo o melhor momento, a melhor forma, sabe? Para você definir, e você tá estudando as opções, né? Porque você não quer nada mal resolvido. É como se você estivesse num estágio da sua vida que você fala, literalmente daqui para frente vai ser diferente. Então, mas eu quero ir de uma forma que não arranhe a situação, que eu não fique arranhado, que eu não seja indelicado, entende? Então, isso está sendo um pouco desafiador. Por quê? Porque isso envolve uma questão que de alguma maneira houve uma certa injustiça, sabe? Houve uma certa injustiça. E aqui você precisa... eu sinto como se você estivesse observando até que ponto você tem razão, talvez seja por isso esse arcano do julgamento ele veio aqui, até que ponto tem certas coisas que você está certo, não é coisinha da cabeça,
Então, é por isso que você está muito criterioso para não ser injusto, para agir com a verdade, absoluta verdade, em determinado assunto ou questão aqui, tá? O que mais que a gente tem para os signos de Áries aqui, por favor? Rei de paus. Aí nós temos o 7 de espadas e a carta do mago, novamente na sua mesa. E aqui nós temos o 3 de espadas. Pois então, é muita estratégia, Áries, é muita estratégia. Eu não vejo esse 7 de espadas como inimigo oculto, como isso ou aquilo. Eu vejo como se uma ficha tivesse caído pelo menos de uns 5 meses para cá, e você, é como se você tivesse aberto seus olhos e a partir dali você entendeu literalmente o que você quer. E agora a forma como tem 3 números 7 na sua mesa, veio o 7 de ouros, veio o 7 de copas, veio o 7 de espadas. Então, o que é o 7? É o número do caminho, do conhecimento, da espiritualidade. Então, aqui, para mim, é como se você, de uns 5, 6 meses para cá, uma ficha caiu, alguma coisa fez com que você abrisse os olhos. E te deu a certeza, literalmente, daquilo que você quer. Então, é um mês de estratégia, entre aspas. Mais uma vez eu falo, 3 de espadas aqui. Para não magoar ninguém, ou para não ser magoado, ou uma situação que é como se você não é mais o momento de você ficar depositando as suas expectativas em cima de uma causa que você já sabe, que já te frustrou, te magoou, te decepcionou. Então eu vejo esse 7 de espadas mais como uma estratégia para que tudo saia bem da melhor maneira possível para esse novo aqui, que literalmente tá cheio, como diz o outro na sua mesa. Sabe? Cheio, 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 cheio. Bora lá, o que mais a gente tem aqui? Nós temos aqui o 3 de paus. O 3 de espadas novamente. O 10 de espadas. E a carta do arcano da morte. E aqui a gente tem o 8 de espadas. Eu vou dizer para você que tinha uma situação que estava demais. Chegava até um momento que estava travando. Eu não sei se era o caso de você estar iludido com uma ideia, uma questão muito pontual. Isso trouxe mexeu muito com o seu psicológico. Só que o arcano da morte está falando que novos tempos estão chegando. Aqui eu vejo como se um livramento tivesse acontecido, uma situação espiritual, alguma coisa estava muito forte, às vezes estava vindo de fora e estava pegando você também. Só que o arcano da morte está falando de encerramento. Então, literalmente, a gente está fechando a sua mesa com o arcano da morte, a gente está abrindo, e abriu com o número 9, falando de término de situações que estavam demais para ti. E aí, o arcano da morte, ele fala assim, lembra que você é o arcano da torre também? O arcano da morte, ele fala que tudo que não estava afinado com a sua energia, isso encerra, traz o renovo para você. Né? Depois do 13 vem o 14, que é arcano da temperança. Depois disso vem o 15, que está aqui. Então tem coisas novas aqui na sua energia, tem coisas novas no seu financeiro, né? Que isso tudo vem por causa de uma conclusão, de um encerramento, que você já vem amadurecendo isso e que está esperando o momento certo da fala, da conversa, né? E de mudar tudo aí, ano novo, vida nova, tá? E isso são situações que, nem eu falei, legais, pode ser concursos públicos,
pode ser uma nova jornada, um novo trabalho, um novo relacionamento. É tudo novo para vocês, tudo novo. Vamos lá, qual que é a mensagem que fecha? Gostou? Eu amei. Deixa aqui nos comentários. Bora que vamos aqui. Qual que é a mensagem que fecha a sua mesa? Mercúrio, olha o que veio para você. Mente ágil. Tá vendo como essa semana, esse mês é um mês de você pensar, né? De você analisar. Mercúrio, ele rege o que? A palavra, a conversa. Vamos lá, vamos ver o que Mercúrio conta para vocês aqui. Muita hora nessa calma que eu vou achar Mercúrio aqui. Diz assim: Mercúrio é o planeta da mente, da comunicação, da curiosidade insaciável. Essa carta surge para lembrar que seu poder está na forma como você troca as informações, aprende e expressa suas ideias. Quando Mercúrio está ativo, você é convidado a observar, questionar e compartilhar. É tempo de usar sua inteligência para criar pontes, resolver problemas e expandir seu entendimento no mundo. A rapidez mental pode ser uma grande aliada, mas também pede atenção para não dispersar ou superficializar. Fale com clareza, ouça com atenção e cuide da qualidade das suas palavras, pois elas carregam muito poder. Seja flexível e aberto a novos pontos de vista, pois o aprendizado constante é o caminho para o crescimento. Permita que a curiosidade seja seu guia e a comunicação sua ponte para conexões mais genuínas. E a afirmação para esse mês é: eu comunico minhas ideias com clareza e escuto com muita atenção. Gostou? Deixa aqui, conta pra mim. Um beijo de luz, fiquem com Deus, a gente vai se falando. Tchau.